Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eli Fabiani e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa Linhas do Conhecimento. Este programa que nos leva para conhecer vários espaços da nossa cidade educadora, Curitiba. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria que vocês pegassem alguns materiais para suas anotações. Você pode usar um caderno, uma folha de caderno, ou o que você tiver, um equipamento eletrônico, um celular, para você fazer as suas anotações. Não esqueça de higienizar as suas mãos. Eu vou dar um tempinho para você pegar o material. Você também pode anotar o nome da aula e a data de hoje. Eu vou higienizar minhas mãos e já volto. Então, estudantes, conseguiram se organizar? Hoje nós vamos falar sobre um espaço aqui de Curitiba que fica localizado no bairro Umbará. Esse bairro tem esse nome porque há muito tempo atrás vieram morar em Curitiba alguns imigrantes italianos. E eles costumavam a se referir ao bairro que tinha nessa região como um barra só. Então, por isso, o bairro recebeu esse nome de Umbará. Interessante, não é mesmo? Sabe que se a gente for pesquisar, aqui em Curitiba, vários bairros têm o nome com histórias bem interessantes. Esse local de onde vamos falar hoje é muito interessante. Eu trouxe até para contar essa história, para me ajudar a contar essa história, alguns objetos e também algumas imagens, para a gente conseguir entender melhor a história do Parque Lago Azul, de onde nós vamos falar hoje. Olha a foto aqui, a imagem do parque, né? Alguns de vocês talvez conheçam e já até devem ter ido com as suas famílias, né? Com seus amigos nesse local. Ele está localizado, como eu falei para vocês, lá no bairro Umbará e pertenceu a uma família de imigrantes italianos, da família do seu Antônio Micheletto. Seu Antônio Micheletto tinha vários filhos, né? E dentre desses filhos, ele tinha uma filha chamada Luísa. Quando ele, né, antes de falecer, ele tinha vários terrenos ali naquela região. Ele fez a divisão desses terrenos entre os filhos dele. E a parte que ficou para a sua filha Luísa foi onde hoje é o Parque Lago Azul. A dona Luísa, ela se casou, mais tarde ela se casou com o seu Ângelo Segala, que quando eles se casaram, ele teve a ideia de transformar esse terreno, né, que eram de plantações, né, que eles plantavam, tiravam ali, tinha alguns animais, também criavam alguns animais. Ele pensou, teve uma ideia. Que tal nós transformarmos, né, essa propriedade muito bonita em um local para visitação das pessoas? Então, ele com essa ideia
começou a represar um rio que passava ali próximo, que era o rio Ponta Grossa. E eu trouxe uma imagem aqui para ajudar a gente a contar essa história. Vamos olhar. Olha lá. É um carrinho de mão e pá. Talvez vocês estejam me perguntando, mas o que esses objetos têm a ver com o Parque Lago Azul? Tem tudo a ver, porque o seu Ângelo Segala, ele usou um carrinho de mão e uma pá para abrir o espaço onde hoje está o Parque Lago Azul. Pensa que dificuldade que ele teve para fazer isso, mas é que antigamente era difícil o uso de máquinas para abrir esses locais. Então ele, junto com a sua família, usou o carrinho de mão e a pá para poder abrir ali o espaço e represou o rio Ponta Grossa, que passava ali próximo à sua propriedade. Vamos ver também um outro objeto que eu trouxe aqui para continuar a contar essa história. Eu trouxe aqui um rádio. Podem ver que é um rádio antigo. Por que eu trouxe o rádio? Porque depois que o seu Ângelo, abriu o Parque Lago Azul com o carrinho de mão e pá, ele teve uma outra ideia para chamar as pessoas para virem conhecer esse local. Porque ele abriu o Parque Lago Azul para as pessoas poderem pescar, nadar, andar de jangadinha. Então, no começo, iam algumas pessoas realmente conhecer mais os conhecidos dele ali, para conhecer a propriedade. Mas ele queria ampliar a sua propriedade e também começou a cobrar uma entrada. Então, pensando em aumentar o público, ele resolveu anunciar na rádio o parque para chamar mais pessoas para virem até o local. O seu Ângelo, porque antigamente, estudantes, os anúncios eram muito feitos pela rádio, era assim que as pessoas faziam os anúncios antigamente. Então, o seu Ângelo Segala mandou lá a mensagem para o locutor e na hora que o locutor foi fazer o anúncio do parque, ele percebeu que o seu Ângelo Segala tinha esquecido de colocar o nome do parque. Mas o locutor já tinha escutado que muitas pessoas comentavam que quando iam no parque, nos dias de sol forte ou nas noites de luar, o lago ficava azul. As pessoas diziam, olha, o lago está azul. Então, ele resolveu, na hora de fazer o anúncio, batizar o parque de Parque Lago Azul. No começo, o seu Ângelo Segala ele não gostou muito. Talvez porque ele quisesse colocar o nome do parque com seu sobrenome, Mas o nome do parque ficou tão famoso e foi um sucesso que não teve mais como mudar o nome do parque. Então ficou Parque Lago Azul mesmo e foi o maior sucesso e é até hoje. Então, o seu Ângelo Segala conseguiu o objetivo com a ideia de fazer o anúncio lá na rádio, porque muitas pessoas vieram a frequentar o Parque Lago Azul por conta desse anúncio. Tanto que o parque ficou conhecido como Praia Curitibana, porque lá as pessoas podiam nadar, podiam pescar, podiam andar nas jangadinhas. Para vocês terem uma ideia de como era isso nesta época, eu trouxe até algumas fotos aqui antigas. Vocês vão perceber que elas são bem antigas, por quê? Porque elas estão em preto e branco. Vamos ver então algumas fotos deste local nessa época. Olha lá, então, olha as pessoas usando, o parque, usando a jangadinha lá no parque. Então, muitas pessoas iam para lá para se divertir assim. Também, vocês podem observar aí nessa foto que as pessoas estão nadando. Por isso que era conhecido como a Praia Curitibana, porque as pessoas iam lá tomar banho, no lago. Também, olha, tem mais uma família aí passeando na jangadinha e ali uma pessoa dentro do lago nadando. O Parque Lago Azul também, olha, era
locais, né, onde as pessoas se reuniam para levar a família, para se conhecerem, para namorarem. Então, era um local bem conhecido antigamente. Também as famílias iam todas, iam com a criançada toda. Olha, e a família toda, e o pai, a mãe, os filhos, os tios, os avós, para que pudessem se divertir. Temos aí mais uma foto também de pessoas indo passear aí no Parque Lago Azul. Então, agora, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história do Parque Lago Azul, depois de vocês verem essas lindas fotos que são antigas, né? Vocês puderam observar porque são preto e branco. Eu trouxe também para vocês observarem um vídeo produzido pelo programa Linhas do Conhecimento, que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre o Parque Lago Azul. Vamos assistir? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Parque Lago Azul. Com aproximadamente 130 mil metros quadrados, o parque está localizado no bairro Umbará, a mais de 20 quilômetros do centro de Curitiba. Para falarmos desse parque, precisamos voltar ao tempo, até 1940. Nessa época, a propriedade era particular e pertencia à família Segala, descendentes de italianos. No ponto onde as águas do rio Ponta Grossa foram represadas, foi construído um moinho de milho e um gerador de energia para toda a região. A produção de fubá pelo moinho dos Segalas foi intensa até o início da década de 60, quando o beneficiamento do milho passou a ser feito em grande escala por indústrias. Então, o moinho acabou perdendo sua função. Devido à sua beleza, a propriedade foi muito frequentada por pessoas de vários lugares da cidade. Todos adoravam a paisagem composta pela roda d'água, pelo lago, pela casa da família que residia no local. Mas, com o desligamento do moinho, a família passou por algumas dificuldades e então resolveu transformar a propriedade em um parque privado em que a entrada dos visitantes era cobrada. Com a compra de algumas canoas e a abertura de uma lanchonete, Segala fez a divulgação do recém-batizado Lago Azul nas rádios locais, o que acabou atraindo um público cada vez maior. Nos anos 60, o parque foi tão frequentado que tinha até sua própria linha de ônibus, o Rui Barbosa Lago Azul. Em 2008, a Prefeitura de Curitiba municipalizou o local, revitalizando e normatizando o uso de suas instalações. O espaço passou então a ser identificado como Parque Natural Municipal Lago Azul, sendo o 19º parque inaugurado em Curitiba. No seu ponto mais alto, foi construído um mirante de madeira, de onde é possível ter uma vista geral do lago. Para chegar até esse mirante, os visitantes devem caminhar por uma trilha por dentro do bosque. As antigas instalações do parque também foram modernizadas. A Casa de Madeira, antiga sede da propriedade da família Segala, foi transformada em um bistrô e o moinho de milho também está recuperado, sendo uma das atrações do novo parque, juntamente com o parque de tronco para as crianças. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Então, estudantes, gostaram do vídeo? Deu até vontade de ir lá conhecer pessoalmente o Parque Lago Azul, para quem não conhece ainda. Nesse momento de pandemia, é melhor a gente ficar mais em casa, né? Mas, futuramente, quando melhorar a situação, nós podemos ir lá, sim, conhecer o Parque Lago Azul, quem sabe até com a sua turma,
conhecer junto com o programa Linhas do Conhecimento, não é mesmo? Para ajudar a continuar a contar essa história, eu trouxe também aqui mais um objeto. Este daqui é uma réplica de um ônibus. Mais uma réplica de um ônibus, vocês podem estar se perguntando, o que tem a ver com a história do Parque Lago Azul? Tem tudo a ver com a história do Parque Lago Azul. Porque o parque ficou tão famoso e tantas pessoas iam conhecer o parque, queriam conhecer, que foi criada uma linha de ônibus exclusiva para que as pessoas tivessem melhor acesso até o parque. E o nome dessa linha ficou Rui Barbosa Lago Azul. Então as pessoas, né, como a gente falou ali um pouquinho antes, as pessoas iam conhecer o parque, porque ficou conhecido como a Praia Curitibana, e foi necessário criar uma linha de ônibus exclusiva para que as pessoas pudessem frequentar o parque. Interessante, não é mesmo? Trouxe também mais uma imagem aqui para a gente falar sobre mais uma história sobre o parque. Uma espiga de milho, o que uma espiga de milho tem a ver com a história do Parque Lago Azul? Tem tudo a ver também. Porque o seu Ângelo Segala, ele construiu um moinho para que pudesse triturar o milho e fazer o fubá. Vou mostrar para vocês aqui o moinho. Olha lá o moinho do Parque Lago Azul. Está lá até hoje. O seu Ângelo Segala, pensando em melhorar a sua renda, né, para ter mais dinheiro para cuidar da sua família, construiu também o moinho para fazer o fubá. Então, as pessoas que moravam ali na região levavam o milho e o seu Ângelo Segala entregava o fubá. Mas também ele usava esse moinho para recarregar baterias, porque naquela época não era como agora, que a gente tem luz assim, aperta o interruptor e tem a luz. Então as pessoas usavam muitas baterias. Então as pessoas levavam também lá, né, pagavam uma certa quantia e ele recarregava as baterias. Bem interessante também, hein? Esse seu Ângelo Segala era bem inteligente. Então vamos lá. Após ele construir o moinho, as pessoas costumavam frequentar muito ali, até as famílias, por conta de levar o milho. Então as crianças iam lá, os pais chamavam os filhos, pediam para eles colocarem os milhos na carroça e levar para o seu Ângelo Segala triturar e fazer o fubá. Então, vamos ver mais uma imagem aqui para continuar a contar essa história. Olha lá. Olha, será que vocês conhecem esta árvore tão conhecida aqui de Curitiba e do estado do Paraná? É a araucária. A araucária que é o símbolo do estado do Paraná. Mas olhando para essa árvore, me fez lembrar de uma outra árvore que tem lá no Parque Lago Azul, que se chama Pinheiro de Portugal. Vamos ver aí a imagem do Pinheiro de Portugal. Olha que árvore grande. O Pinheiro de Portugal, que está localizado lá no Parque Lago Azul, desculpa. Essa árvore, ela é imune ao corte. O que quer dizer isso? Imune ao corte quer dizer que ela está protegida por lei para que ninguém corte ela. Então, até tem uma placa, olha lá, com o número do decreto, né? Com a lei que protege essa árvore. Ela é imune ao corte. E aqui em Curitiba, nós podemos encontrar várias árvores que são protegidas sobre esta lei. Então, lá no Parque Lago Azul, como a gente já viu, né? Tem essa árvore que é imune ao corte. Mas existem lá outras, né? Várias espécies de árvores, como a araucária também, que nós vimos lá na primeira foto. Eu trouxe também para mostrar para vocês alguns animaizinhos que fazem parte da fauna silvestre lá do Parque Lago Azul.
Porque lá no Parque Lago Azul, ainda quando a gente vai até com as crianças, né, com os estudantes lá, a gente consegue observar algum desses animais. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o serelepe. Esses animaizinhos que eu trouxe para vocês aqui, eles estão empalhados, né? Eles não foram retirados da natureza, eles foram encontrados, né, sem vida já na natureza, porque ou estavam bem velhinhos ou porque estavam doentes. E é feita uma técnica de taxidermia para que a gente possa estudá-los. Então, o serelepe, olha lá, ele até parece um esquilinho, né? Olha que bonitinho. Mas ele não é esquilo, ele é serelepe. E ele faz parte da fauna silvestre lá do Parque Lago Azul. E nós podemos facilmente observá-lo andando por lá. Outro animalzinho também que faz parte dessa fauna e que nós conseguimos observar lá no parque é a cutia. Vou pegar aqui para vocês. Olha a cutia. Ela está até com o pinhão aqui, ó, que faz parte, né, da alimentação dela. Então, esses dois animaizinhos fazem parte lá da história do Parque Lago Azul. Vou mostrar para vocês também a imagem de um outro animal silvestre que está por lá. Vamos olhar ali, ó. Esse aqui é o pássaro símbolo de Curitiba. É o pássaro grimpeiro, o grimpeirinho, porque ele é bem pequenininho, né? Nós temos a gralha azul, que é o símbolo do estado do Paraná, e temos o grimpeirinho, que é o símbolo de Curitiba. E ele também está lá no Parque Lago Azul. E todos eles dependem muito dos cuidados com a natureza, porque desse local, porque eles se alimentam, né? E também tem os seus filhotes lá nesse local. Por exemplo, o grimpeiro, ele vive lá no alto da araucária, nas grimpas da araucária. E faz os seus ninhos lá em cima e também a sua alimentação, parte da sua alimentação, vem do pinhão, que é produzido por essa árvore. O Parque Lago Azul também é considerado um parque inclusivo. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem aqui que talvez vocês já tenham visto. Olha lá. São dois símbolos. Talvez vocês conheçam melhor este símbolo, né? Mas agora já estamos usando mais esse aqui também. Então, por quê? E o que esses símbolos significam? Que esses locais são reservados ou têm acessibilidade para pessoas com deficiência. E o Parque Lago Azul é considerado um parque acessível e inclusivo porque ele é feito para todas as pessoas. Então, nós podemos encontrar lá no Parque Lago Azul calçadas e trilhas que as pessoas podem ter acesso ou de carro ou de cadeira de roda, por exemplo, se precisar. E elas podem ter acesso até o mirante e a todo o parque, aos decks, utilizando o carro se for necessário. Bem interessante, hein, estudantes? Vamos ver, então, algumas fotos desses locais onde existe acessibilidade. Vou mostrar para vocês aqui. Então, olha, ao acesso às churrasqueiras, nós temos ali, né, acessibilidade às pessoas com deficiência. Também, olha, elas podem chegar até o mirante, porque existem rampas e calçadas feitas especialmente para que as pessoas consigam chegar até lá. Olha, o deck lá embaixo também, onde as pessoas podem, né, apreciar toda a beleza do Parque Lago Azul. E olha aí, as trilhas do parque também são bem amplas, que as pessoas podem até entrar de carro se for necessário. O Parque Lago Azul também tem um espaço reservado especialmente para a garotada, que podem se divertir por lá. Tem cancha de areia, mas também tem, olha, vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem. Olha lá, o Parque de Troncos,
onde as crianças podem se divertir, se equilibrando, escorregando, jogando bola. Então, o Parque Lago Azul realmente é feito para todas as pessoas. O Parque Lago Azul, infelizmente, está tendo um problema também. Eu vou mostrar uma foto para vocês, olha lá. Então, são troncos de árvores que, infelizmente, foram queimados. Por quê? Porque as pessoas, quando vão lá, às vezes não conseguem churrasqueiras para fazer, né, o seu alimento, porque lá só tem 9. Como a gente viu lá no começo da aula, muitas pessoas frequentam esse parque. Inclusive, em alguns fins de semana, já chegaram a ter 6.000 pessoas, superando o número de pessoas que frequentam o Parque Barigui, aqui de Curitiba também, que é um parque bem grande. Então, o Parque Lago Azul realmente está sofrendo com esse tipo de atitude, né, que não é correta, porque as pessoas vão lá e fazem o seu churrasco nos locais que não são apropriados, que seriam as churrasqueiras. Então, quando as pessoas vão até lá e não conseguem suas churrasqueiras, a churrasqueira do parque para fazer, o correto é eles levarem as suas churrasqueiras portáteis de casa, para que isso não aconteça. Por quê? Porque esses animaizinhos, o pássaro grimpeiro, eles utilizam os troncos da árvore para comerem, para se alimentarem, né? Para morarem, fazerem seus ninhos. Então, isso prejudica muito a natureza com essa atitude que as pessoas têm de usarem de maneira não correta esse local. E nós não queremos que isso aconteça, não é verdade? Então, estudantes, a responsabilidade de cuidado e preservação da natureza também é de todos que vão até o Parque Lago Azul, né? Então, nós devemos sempre ter cuidado, recolher o lixo que nós produzimos no local, levar embora, né? Para que a natureza continue bonita, nós possamos continuar apreciando o parque, usando o parque e também preservando para os nossos amiguinhos animais que fazem parte da fauna silvestre lá do local. Eu também trouxe para mostrar para vocês um boneco. É este aqui, tenho certeza que a maioria de vocês conhece bem, é o Curitibinha. Por que eu trouxe ele? Porque o Curitibinha, além de ser um símbolo aqui da nossa cidade, ele é o defensor da natureza. Então, trouxe ele aqui para reforçar esse cuidado que nós devemos ter com todos os parques aqui de Curitiba, né? Afinal de contas, nós todos usamos e com certeza gostamos muito. E após a pandemia, poderemos retornar ao convívio das pessoas nesses locais. Então, eu trouxe aqui o Curitibinha para representar esse cuidado que todos nós devemos ter com a natureza. Então, o programa Linhas do Conhecimento tem esse objetivo. A gente conheça os locais, os espaços de Curitiba, né, para que nós venhamos a conhecer, amar e cuidar. Então, antes de finalizarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de propor uma atividade para que vocês façam agora, nesse finalzinho de aula. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o que vocês acham de nós fazermos uma entrevista com os familiares ou amigos, né? As pessoas que fazem parte do nosso convívio da nossa casa, né? Porque agora a gente não está podendo se reunir, então também não é muito correto a gente ir na casa das outras pessoas. Então, mas esse movimento vocês podem fazer através de mensagem, através do telefone e com as pessoas que moram com você na sua casa. Então, você pode compartilhar os conhecimentos que você obteve hoje. Você pode contar para os seus familiares, né, o que você aprendeu, qual a importância de se preservar esse local, não só o Parque Lago Azul, mas sim todos os parques aqui de Curitiba. Você pode mandar mensagem perguntando para os seus amigos se eles conhecem, já frequentaram esse local, se eles gostam, se eles conheceram com os pais, se alguém da família conhece. E também vocês podem trocar algumas fotos, se vocês tiverem, se já frequentaram esse local.
Também vocês podem sistematizar um texto com palavras-chave do que vocês aprenderam hoje durante a nossa aula sobre o Parque Lago Azul. Eu vou dar um tempo um pouquinho mais estendido para que vocês possam fazer esse movimento de conversar, de entrevistar alguém neste momento. E no finalzinho eu vou dar um tempinho maior e eu retorno para a gente se despedir, ok?
Então, estudantes, conseguiram fazer o movimento de entrevista, compartilhar conhecimento com os seus colegas e familiares? Eu espero que vocês tenham conseguido. E também, se o tempo foi curto, vocês podem, em outro momento, continuar a conversar sobre os diversos, movimentos e curiosidades que nós falamos hoje aqui sobre o Parque Lago Azul. Inclusive, sobre os animais que fazem parte da fauna silvestre, das curiosidades que o seu Ângelo Segala desenvolveu junto à sua família para chamar as pessoas para irem até a praia curitibana, como era conhecido antigamente, o Parque Lago Azul. Você pode também conversar com o seu professor para ver como que vocês podem sistematizar um meio de que essas informações cheguem a todos os alunos através do texto, através de mensagens. Vocês podem usar os seus meios eletrônicos, se vocês tiverem. Se não tiverem, podem enviar escrito mesmo, no caderno, e vocês podem trocar ideias sobre esse local. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre o Parque Lago Azul, porque é um parque aqui da nossa cidade e algumas pessoas ainda não conhecem. E é um parque muito bonito de se ver pessoalmente. Então, eu convido vocês, assim que passar a pandemia, que possam ir conhecer o Parque Lago Azul, junto, quem sabe, com o programa Linhas do Conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado e troquem ideias com os seus professores e com os seus colegas por meios eletrônicos, e quem sabe até enviando fotos da sua família, que você já participou e já foi até esse local. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!